Não gosto da palavra fé. Não é que fé não tenha valor. A fé bíblica verdadeira é essencial para a salvação. Mas a fé é muitas vezes profundamente mal entendida de uma forma que fere o cristianismo e prejudica os cristãos. Alguns pensam que ter um nível de certeza sobre a verdade do cristianismo torna a crença desnecessária ou irrelevante. É como se esse tipo de conhecimento enfraquecesse a fé genuína e ofendesse a Deus. O raciocínio é algo assim. Todos nós sabemos que Deus quer que tenhamos fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. No entanto, reunir evidências para a existência de Deus e a verdade do cristianismo deixa pouco espaço para a fé. Afinal, como alguém pode ter fé em algo que ele sabe ser verdadeiro? A fé, então, se opõe ao conhecimento. Portanto, a apologética debilita, destruindo pouco a pouco a fé e assim desagrada ao Senhor. Nesta visão, fé é acreditar no inacreditável, se apegar às suas convicções quando todas as evidências são contra você. A fé é um salto, uma investida cega e desesperada na escuridão. Quando dúvidas ou problemas nos afligem, somos instruídos: tenha fé, irmão, como se pudéssemos extrair esperança espiritual por meio de atos intensos de pura vontade. Essa visão de fé reduz convicções cristãs a desejos religiosos. Podemos ter esperança, mas nunca podemos saber. Mas isso nunca vai funcionar. Alguém uma vez disse: o coração não pode acreditar naquilo que a mente rejeita. Se você não está confiante de que a mensagem da Escritura é realmente verdadeira, você não pode acreditar nela, mesmo tentando. A atitude de eu acredito no cristianismo pela fé cega não é a abordagem correta. Essa postura deixa a Bíblia sem defesa. Mas Pedro nos orienta a fazer uma defesa para a esperança que está em nós. Além disso, a palavra bíblica para fé, pistis, não significa desejar. Ela significa confiança ativa. E confiança não pode ser conjurada ou fabricada. Deve ser ganha, alcançada, merecida. Você não pode exercer o tipo de fé que a Bíblia tem em mente, a menos que esteja razoavelmente certo de que algumas coisas específicas são verdadeiras. De fato, sugiro que você exclua completamente a frase salto de fé, or leap of faith, do seu vocabulário. A fé bíblica é baseada no conhecimento e não desejos, aspirações ou saltos cegos. O conhecimento gera convicção e a convicção leva à confiança. O tipo de fé na qual Deus está interessado não são aspirações. É a confiança baseada no conhecimento, uma convicção segura baseada em evidências. Os seguintes exemplos bíblicos irão ilustrar o meu ponto. O Êxodo, ou a saída de Israel do Egito, foi retratado em um filme de animação muito inteligente chamado O Príncipe do Egito. Depois de ver o filme, minha esposa e eu passamos algum tempo lendo o relato original nas escrituras hebraicas. Embora eu tenha lido essa passagem várias vezes, algo me chamou a atenção que eu não tinha visto antes. Uma frase que Deus continuamente repetia várias vezes na narrativa. O material relevante para o meu ponto começa em Êxodo 3. Ao ler o encontro com Deus na sarça ardente, percebemos que Moisés resiste a se tornar o libertador de Deus. E é compreensível. Por que o faraó, o líder mais poderoso do mundo, se submeteria a um judeu renegado? Por que 2 milhões de escravos hebreus seguiriam um assassino e um desertor? E se eles não acreditarem em mim, ou não me ouvirem? Moisés hesitou. E se eles disserem, o Senhor não apareceu para você? O que Deus não disse em resposta é tão importante quanto o que ele disse. Deus não disse, diga ao faraó que ele terá que aceitar isso pela fé cega. Diga aos hebreus a mesma coisa, eles precisam ter fé. Ao invés disso, Deus perguntou, o que é isso na sua mão? Um cajado, respondeu Moisés. Jogue no chão. Então ele jogou, e o cajado se tornou em uma serpente. Estenda a mão, disse o Senhor. Agarre-a pela cauda. Relutantemente, Moisés fez o que lhe foi dito. Quando ele pegou a serpente, ela tornou-se um cajado novamente. Faça isto, disse Deus, e então eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus pais, apareceu para você. Mais sinais se seguiram, chamando a atenção das pessoas. O rio de sangue, sapos cobrindo a terra, os mosquitos, moscas e gafanhotos, as feridas e peste,
o granizo, a escuridão e finalmente o anjo da morte. Tudo para um propósito, para que eles saibam que existe um Deus em Israel. Não simplesmente acredite, espere ou deseje. Este não é um comentário supérfluo, mas uma mensagem central para a narrativa. Na verdade, a frase é repetida não menos que 10 vezes ao longo do relato. E qual foi o resultado? E quando Israel viu o grande poder que o Senhor usara contra os egípcios, o povo temeu ao Senhor e creram no Senhor e em seu servo Moisés. Observe a ordem dos eventos. Uma evidência poderosa, milagres nesse caso, dando ao povo conhecimento de Deus, em quem eles então colocaram sua confiança ativa, fé. O conhecimento, um certo nível de certeza, vem antes da crença em cada um desses casos. Deus não perguntou aos hebreus, ou mesmo a Moisés, por fé sem sentido, saltos cegos ou pensamentos ilusórios, desejos utópicos. Ele demonstrou seu poder, dando-lhes boas razões para acreditar, resultando em obediência. Primeiro, os hebreus receberam boas razões para saber. Isso então fundamentou a aplicação da fé, a confiança ativa dos hebreus em Deus. Faraó também entendeu o que estava acontecendo, mas sua resposta não foi uma de rendição, uma entrega humilde que leva à salvação. Pelo contrário, foi submissão sob compulsão. Em ambos os casos, porém, cada um foi obrigado a agir com base na evidência inconfundível do poder de Deus. No longa-metragem animado, O Príncipe do Egito, Miriam canta uma canção de louvor após a libertação de Israel. A música é intitulada When You Believe, quando acreditas, e inclui essas palavras: pode haver milagres quando você acredita. Quem sabe que milagres você pode alcançar quando você acredita. Apenas acredite. Precisas acreditar. É assim que aconteceu? Que as pessoas alcançaram milagres por causa de sua crença? Não, a realidade era exatamente o oposto. Na narração original, os milagres não seguiram a crença, eles o precederam. Atos de poder levaram ao conhecimento, que então permitiu que a fé florescesse. Avancemos rapidamente para o Novo Testamento e encontraremos o mesmo padrão na vida de Cristo. Em Marcos 2, encontramos Jesus falando a um grupo reunido em uma casa em Cafarnaum. Uma multidão bloqueia a porta da frente, impedindo que um paralítico, sendo carregado por seus 4 amigos, obtivesse uma audiência com o médico dos médicos. A única maneira é por cima, então eles cavam através do telhado de terra e abaixam o homem deformado, deitado na sua maca. Jesus fica impressionado. Vendo sua fé, ele diz ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Suas palavras ofendem os escribas, porém, que resmungam entre si frente a uma afirmação tão audaciosa por Jesus. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Eles sussurram. Jesus, ciente da acusação, oferece uma pergunta a eles. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Como você responderia? Se você estivesse na posição de Jesus, seria mais fácil você reivindicar o perdão dos pecados ou reivindicar a cura da paralisia? Claramente, é sempre mais fácil se gabar de algo que ninguém pode conferir do que reivindicar poderes sobrenaturais e correr o risco de ser reprovado no teste. Jesus sabia que parecia que ele estava tomando o caminho mais fácil, até sua observação seguinte. Mas para que você saiba que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, ele então se voltou para o paralítico, eu digo para você, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Então, à vista de todos, o paralítico se levantou e saiu. Jesus nos dá a mesma lição que encontramos em Êxodo. Ele prova algo que não pode ser visto, o perdão dos pecados, com evidências que podem ser vistas, uma dramática cura sobrenatural. Jesus cura para que você possa saber. Mais uma vez, a evidência concreta permite que os que duvidam conheçam a verdade, para que possam então confiar no perdão que Cristo poderia dar. Mais uma vez, não há conflito entre conhecimento e fé. Pelo contrário, o primeiro, conhecimento, é a base para o segundo, fé. O livro de Atos e o dramático sermão de Pedro no Pentecostes nos dão outros exemplos vívidos da equação evidência, conhecimento, fé. A multidão fica maravilhada e perplexa com as manifestações de Espírito que vêm com seus próprios olhos.
Pedro se posiciona diante da multidão e explica que não é intoxicação que eles testemunham, mas a profecia sendo cumprida no meio deles pela mão de Deus. Ele conta que Jesus, o profeta atestado por milagres, sinais e prodígios, foi assassinado pelas mãos de homens sem Deus. A morte não conseguiu segurá-lo no túmulo, no entanto. Ele havia ressuscitado. E não só o próprio rei Davi predisse tal coisa. Pedro e o restante dos discípulos haviam testemunhado o próprio Cristo ressuscitado. O Espírito Santo, o dom prometido pelo Pai, agora estava sendo derramado de uma forma que toda a audiência de Pedro podia ver e ouvir. Ele então conclui com a declaração feita sob medida para todos aqueles que pensam que a certeza de alguma forma diminui a fé genuína. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando a multidão contempla as evidências, os milagres, a profecia cumprida, as testemunhas da ressurreição, as poderosas manifestações do Espírito no meio deles, as pessoas são persuadidas. Elas são convencidas de seus erros, elas sabem a verdade e milhares acreditam, colocando sua confiança no Salvador. João, o discípulo amado, resume isso tudo para nós em 1 João. Ele abre sua carta com evidência de seu próprio encontro com Cristo. Observe quantos sentidos ele atrai. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos. Ele termina sua carta assim: e este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes essas coisas, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Para João, a fé não foi um salto cego. Não é pedir para uma estrela, wishing upon a star, como cantou Renato Russo. Ela foi fundamentada em evidências que levaram ao conhecimento. E quando a evidência é tão avassaladora como foi para os primeiros seguidores de Jesus, e muitos desde então, o conhecimento é certo. O registro é claro desde o Antigo Testamento aos Evangelhos, desde os primórdios da Igreja primitiva até as epístolas dos apóstolos. A fé bíblica não é desejar, é confiança. Não é negar a realidade, mas descobrir a realidade. É uma sensação de certeza fundamentada na evidência de que o cristianismo é verdadeiro. Não apenas verdadeiro para mim, mas efetivamente, totalmente e completamente verdadeiro. O crescimento espiritual envolve aumentar nosso conhecimento e nossa certeza de Deus. Então, há duas coisas aqui. Primeiro, conhecimento e segundo, confiança no que sabemos. Como aumentamos a confiança? Desejando mais forte, esperando contra a esperança, tapando nossos ouvidos para os sons dos críticos e ignorando as dúvidas diagnósticos? Isso nunca funcionará, porque a confiança não pode ser fabricada, deve ser ganha. Ao coletar provas substanciais, sua confiança cresce automaticamente e sua fé é aprofundada. Fé não tem nada a ver com desejos, mas sim com confiança, e os fatos fazem diferença. Você arrecada os fatos, estuda, aprende, até mesmo um pouco, e percebe que não está apenas pedindo para uma estrela sobre coisas eternas. Você vai perceber que o cristianismo é realmente verdade. E isso muda tudo.